Oi, pessoal. Meu nome é Eduardo e essa daqui é a aula de introdução ao Excel. Vai ser a primeira vez que a gente vai estar mexendo com o editor de planilhas da Microsoft e a gente vai conhecer um pouquinho como ele funciona. Essa é a carinha inicial dele. Quando você abre ele a primeira vez, ele aparece desse jeito. Você tem uma listagem aqui com seus arquivos recentes, alguns que já foram fixados. Aqui em cima ele traz algumas opções para você de templates. Se você quiser utilizar uma base um pouco diferente para começar a criar a sua primeira planilha. No nosso caso, a gente vai trabalhar com uma pasta de trabalho em branco, onde ele vai vir totalmente zerado e nós vamos personalizar da nossa forma. Essa daqui é a planilha do Excel. Ele traz para a gente a primeira aba aqui como planilha 1, aqui embaixo. A planilha ela é formada por todos esses retângulos que vocês estão vendo aqui, como se fosse uma grande tabela. E essa tabela, ela é constituída por colunas e linhas. Cada coluna com cada linha, a combinação da coluna com a linha, ela forma o que a gente chama de célula. Então essa daqui é uma célula, essa é outra célula e essa daqui é outra célula. Então temos muitas células aqui. As células, a gente pode referenciar ela com um endereço único para cada uma delas. E para a gente poder fazer essa referência, a gente utiliza a letra que tem aqui em cima nas colunas e o número que tem aqui na linha. Quem já jogou Batalha Naval vai lembrar bem disso. Por exemplo, essa célula aqui, que eu acabei de clicar, é a célula E5. A primeira célula da planilha é a A1. Sempre a coluna primeiro, para depois o número da linha. Tá ok? Então, E1, E5, C3. Legal? A gente pode colocar informações dentro dessas células. Como um primeiro exemplo, a gente vai começar colocando alguns textos para ver como ela funciona, algumas opções de formatação rápida que eu tenho aqui, tá bom? Então vamos fazer uma planilha bem simples, tá? Vamos na célula A1, pode dar um clique em cima dela para selecionar a célula e a gente começa a escrever. Eu vou colocar aqui nome. Tá vendo que quando eu comecei a escrever, ele já entrou no modo de edição daquela célula? Ele ficou piscando esse cursor. Isso indica que eu estou editando essa célula nesse momento. Para sair da edição, é só eu dar um Enter. E ele já joga eu para a linha de baixo. Vamos colocar alguns nomes aqui. Eduardo, André, Michele, João. Eu fui digitando os nomes e apertando Enter. E ele foi movendo para a linha de baixo na coluna A1. Na coluna A, perdão. Na coluna B, vamos colocar aqui curso. E embaixo, a gente vai colocar o curso que cada um desses nomes que a gente colocou na coluna A estão fazendo. Vamos inventar aqui, ó, por exemplo, matemática, inglês, robótica. Note que se eu digitar algum curso que eu já coloquei anteriormente, o Excel ele tenta me ajudar a preencher isso daí. Por exemplo, vamos colocar que o João também está fazendo matemática. Na hora que eu colocar a letra M, ele já vai completar o resto da frase. E assim que eu continuo escrevendo, eu posso só dar um Enter, que ele já vai colocar esse conteúdo. Uma outra coisa interessante é que o matemática ele ficou maior do que a minha coluna. Ele está passando por cima dela. Isso não é um problema, a gente pode fazer no final. Mas se eu quiser arrumar isso daí, tem duas maneiras. A primeira, eu venho entre a coluna B e a coluna C nessa intersecção entre as duas aqui. Ó. Tá vendo que o meu cursor mudou? Antes ele estava uma setinha preta e quando eu coloco bem aqui em cima, ele fica essa setinha. Se eu clicar e arrastar e soltar, eu mudo o tamanho da minha coluna. Então eu posso diminuir a minha coluna ou aumentar a minha coluna, certo? Esse é um dos jeitos de você mudar o tamanho da coluna. Uma segunda maneira
de você mudar o tamanho da coluna é fazer um autoajuste. Para fazer esse autoajuste, é só vir novamente em cima dessa posição e dar 2 cliques. Quando eu faço isso, a coluna vai olhar todo o conteúdo que tem nela até o final e ver qual é o tamanho necessário para ela ficar. E ela vai se ajustar automaticamente. Legal? Vamos fazer mais uma coluna aqui. Vamos colocar notas, como se fosse a nota de cada um desses nomes no curso que eles estão fazendo. Então, o Eduardo ficou com 8, o André 9, a Michelle tirou um 10 e o João tirou um 9. Uma coisa interessante que a gente vai ver mais para frente vai ser que o conteúdo de cada célula ele pode ser tratado de uma forma diferente dependendo do tipo. Como assim? Vamos lá. Tudo que a gente escreveu aqui até agora foram textos. Então a gente teve nome, curso, todos os nomes, todos os cursos que a gente colocou aqui. Pode ver que o alinhamento desse conteúdo está alinhado à esquerda, certo? Todas as palavras que nós escrevemos ficaram alinhadas à esquerda. Mas agora com os números foi diferente. Os números, por padrão, eles são alinhados à direita. Isso é uma forma do Excel mostrar que ele está reconhecendo que aquele conteúdo é um pouco diferente. Então, todo esse conteúdo foi reconhecido como texto e esses números que a gente colocou, ele foi reconhecido como um número mesmo. Isso vai ser importante mais para frente, quando a gente começar a trabalhar com fórmulas e outras coisas. Tá bom? É só uma observação. E agora a gente consegue personalizar essa tabela. A gente pode selecionar a primeira linha da tabela, que ela funciona como se fosse um cabeçalho para a gente, e colocar uma formatação diferente. A gente pode colocar um negrito, onde ele vai ficar mais destacado. A gente pode pintar o fundo da célula com uma outra cor. Vamos colocar ele de verde. A gente pode trocar a cor das letras. Vamos colocar com um verde mais escuro. Legal? Notem que quando eu clico e arrasto, ele forma essa caixa de seleção. Tá vendo que algumas células ele mudou de cor? É só uma forma dele mostrar que está selecionado essas células, tá? Mas a primeira célula ele não muda de cor. Por dois motivos. O primeiro, ele te mostra qual é a cor real que você está pintando essa célula, caso você estiver fazendo algum preenchimento. E ele mostra também qual é a célula ativa dentro de uma seleção. Como assim? Vamos lá. Vou selecionar aqui, ó, 5 células. Se eu começar a digitar alguma coisa agora, a minha célula ativa é a primeira célula, é a que eu tenho aqui em cima. Então, se eu digitar qualquer coisa, teste, ele vai preencher somente a primeira célula. Se eu der um Enter, dentro da minha seleção, ele vai mudar para a próxima célula, que era essa segunda. Se eu der mais um Enter, ele muda para a terceira. Se eu der mais um Enter, ele muda para a quarta célula. E novamente, se eu escrever qualquer coisa, ele vai escrever na célula que está ativa, por mais que eu selecionei várias. Tá bom? Então é só uma observação, quando a gente faz seleção, ele sempre deixa uma célula destacada. Legal? Vou apagar isso daqui agora. Uma outra coisa que a gente pode fazer, igual a gente faz no Word ou qualquer editor de texto, é centralizar todo o conteúdo, para deixar ele um pouco mais organizado, colocando tudo no meio da célula, certo? Da mesma forma que eu posso mudar o alinhamento, eu posso mudar também a fonte que eu estou utilizando, o tamanho dessa fonte. Ah, estou achando que esse texto está muito pequeno, preciso aumentar ele um pouco. Seleciono as células que eu quero fazer a alteração. Aqui em cima eu tenho a fonte usada e tenho o tamanho. Vamos colocar uma fonte 16. Ah, mas eu gostaria que o meu cabeçalho ficasse com mais destaque. Então eu pego só o cabeçalho e coloco ele maior ainda, deixar ele com 20. Para ajustar o tamanho da coluna, vocês já viram, é só dar 2 cliques que ele ajusta de forma automática. Então 2 cliques na coluna A, 2 cliques na coluna B, 2 cliques na coluna C. Uma outra forma de fazer o ajuste automático, vou voltar eles aqui para deixar eles menores.
eu posso selecionar as três colunas. Para isso, eu venho aqui em cima da coluna A, quando meu mouse fica com essa setinha preta, clico e arrasto. Quando eu faço isso, eu estou selecionando as colunas. E eu vou selecionar as três colunas. E vou dar dois cliques em qualquer uma desses três, entre as três colunas, e ele vai fazer o ajuste das três automaticamente. Olha só. Pronto, ele deixou as três colunas com o tamanho correto para poder comportar todo o conteúdo que tem nela. Legal? Vamos fazer uma alteração da fonte aqui em cima. Vou mudar aqui de calibre para Arial Black. Olha como ficou. Com o Arial Black a fonte é maior, ele fica um pouco mais espaçado. Preciso novamente ajustar as colunas. Então eu seleciono as colunas que eu quero fazer o ajuste, dois cliques e ele ajusta com o tamanho novo da nova fonte. Legal? Vou deixar agora, pessoal, um exercício para vocês fazerem aí, tá? Então ele vai aparecer agora no final do vídeo. É só vocês pausarem o vídeo e fazerem no Excel de vocês da mesma forma, só para treinar formatação, o preenchimento das células, enfim, algumas coisas. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Até a próxima. Valeu!